Deixa-luz entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 3 e último da aula 13, né, e nós vamos falar, né, sobre o seguinte tópico nesse vídeo: união e interseção generalizadas. Vamos lá? Bom, gente, inicialmente vamos definir, né, o conceito de família de conjuntos, né, que a grosso modo é um conjunto de conjuntos, certo? Então, uma família de conjuntos é uma coleção de conjuntos, né, A, índice R. Esse A aí eu escolhi como A, mas podia ser B, podia ser o que você quiser, certo? Convencionalmente a gente coloca uma letra maiúscula. Esse R aqui podia ser qualquer outra coisa, também qualquer outra letra, né? E ele tem um caráter de um papel de contador, certo? É um contadorzinho, aquele que vai indicar qual conjunto é aquele, certo? E ele vai pertencer a um conjunto não vazio, I, né? Eu chamei de I, que a gente chama de conjunto de índices, certo? E esse conjunto de índices, gente, ele pode ter qualquer natureza, né? A depender de como você vai definir esse conjunto, nessa família de conjuntos você tem, né, um conjunto de índices adequado, certo? Então, vou dar um exemplo. Se você pega, por exemplo, o conjunto I como sendo o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, né? Três elementos, 1, 2 e 3, certo? Então, o conjunto A índice R, tais que R pertence a I. Quais são os conjuntos que estão nessa família? A índice 1, A índice 2, A índice 3, certo? Então, três conjuntos na família. Se você tem, por exemplo, o I como sendo o conjunto dos números naturais, né? Agora um conjunto infinito, né? Um conjunto dos números naturais. Então, como é que vai ser a família? Quais são os conjuntos que compõem essa família de conjuntos aí? Né? Será A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4 e por aí vai, certo? A índice 1000, certo? Então, né, A índice qualquer número natural, né, vai estar na família, certo? Se você tem os inteiros, a mesma coisa, né? Vai ser A índice 1, A índice 2, A índice menos 1, A índice menos 2 e por aí vai, certo? Então, vamos para um exemplo. Ó, né, já dando aquele spoilerzinho, né, vou colocar um N no lugar do 3. Né, então, considere o conjunto de índices I como sendo 1 até N. Certo? Esse N está fixado. Certo? Então, quando você vai falar sobre a família A índice R, né, onde esse R pertence a esse conjunto de índices, né, quais são os membros dessa família? Né? Desculpa, A1, A2, A3, até a N, a depender do valor desse N aí que está fixado, certo? E aí vocês verificam que essa família ela é formada por uma quantidade finita de conjuntos. Portanto, a gente diz que essa família é uma família finita de conjuntos, certo? Próximo exemplo. Se o conjunto de índices agora for o conjunto dos números naturais, né? Agora é um conjunto infinito, certo? Então você tem que a família, veja que eu já troquei aqui o n, né? Podia trocar tranquilamente. Aqui eu não podia trocar pelo n porque o n aqui eu escolhi como sendo um número fixo, né? Mas podia trocar por outra letra aqui, S, M, o que for, K, né? Mas aqui eu escolhi como sendo um nzinho mesmo aqui, né? Então a n pertencente às naturais, é uma família formada por uma infinidade de conjuntos. Quais são? A1, A2, A3, A4, A1000, A2000, A3000 e por aí vai, certo? E aí, gente, quando o conjunto de índices for o conjunto dos números naturais, né, a gente dá um nome especial para essa família. É um tipo de família, a gente diz que é a família enumerável de conjuntos, certo? Bom, gente, então vamos para a definição, né, de união e interseção generalizadas. Né? Como o nome próprio diz, ela generaliza aquela noção de união e interseção que a gente já viu, né, nos vídeos anteriores, certo? Que eram operações feitas para dois conjuntos. Né? Agora a gente tira esse 2 da jogada e coloca, né, uma família de conjuntos. Então, no caso onde a família tem apenas dois conjuntos, né, como membros, então nós recaímos, né, naquele caso anterior. Mas agora a gente consegue abordar uma família muito maior do que dois conjuntos, podendo ser, inclusive, uma quantidade infinita de conjuntos, certo? Então, vamos a eles. Considere uma família de conjuntos A índice R, tais que R pertence a esse conjunto de índices I, certo? A união, gente, a maneira de pensar é a mesma. O que significa ser união? A união entre conjuntos entre dois conjuntos, é aquele conjunto formado por todos os elementos que está em pelo menos um dos conjuntos que a gente está operando, certo? Então aqui acontece a mesma coisa, né? Então a união de todos os conjuntos da família, AR,
né, a índice R, tais que R pertence a I, é o conjunto, ó, a gente define com esse U grande aqui, né, da união. Aqui o contador, tá vendo, ó? E aqui a índice R, certo? Como sendo todos os elementos que estão em pelo menos um deles, certo? Então, como é que a gente diz que pertence a pelo menos um deles? Usando o contador, né, o quantificador existencial. Né? Existe um índice R em I, não coloquei aqui porque está, né, tá meio que implícito, né? Então, existe um R em I, tal que X pertence a R, certo? Podia inclusive trocar, né, para evitar. Né? Esse R aqui, a priori, não seria igual a esse, mas tudo bem. Então, gente, ó, a união, né, de todos os elementos dessa família é formada por todos os elementos que estão em pelo menos um dos conjuntos. Ou seja, são todos os X, né, no universo que está inserido nessa família, né, todos os conjuntos da família, tais que X pertence a algum deles. Ou seja, existe um R tal que X pertence a R, certo? A índice R. Beleza? A interseção, né, pense, como é que é? A interseção entre dois conjuntos é aquele conjunto formado pelos elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui é a mesma coisa. A interseção entre vários conjuntos, né, ao mesmo tempo, né, tipo, inclusive sendo infinito, né, interseção de todos os conjuntos da família é aquele conjunto formado pelos elementos que estão em todos os membros da família, certo? Então, são todos os x, né, tais que X pertence a R para todo R. Ou seja, está em todos os conjuntos. Então a gente usa o quantificador universal, certo? Então esse símbolo aqui, né, é a interseção gigante aqui, né? Aqui o contador, assim como aconteceu na união, certo? Então, como eu falei, a interseção é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a todos os conjuntos da família, certo? Bom, gente, uma observação é que se o conjunto de índices for o conjunto dos números naturais, né, você pode colocar uma notação especial para a união e para a interseção generalizadas, certo? Então, ao invés de você colocar união, esse U grande aqui, né, com n pertencente ao conjunto de índices, que é o conjunto dos números naturais, você pode colocar, né, essa notação. N vai de 1 até infinito, certo? N vai de 1 até infinito. Gente, aqui eu não estou, né, fixando o n igual a 1, certo? Eu estou dizendo que o n vai começar de 1 e vai chegar até infinito, certo? Entre aspas, né? Não chega até infinito, mas ele vai percorrer de 1, né, em direção ao infinito, certo? Então, quando você usa essa notação aqui, né, você está dizendo que essa aqui é a união de uma família cujo índice é o conjunto dos números naturais, e aqui é a mesma coisa, só que interseção, certo? E aqui nós chamamos carinhosamente de união enumerável e interseção enumerável, certo? Porque lembre que uma família, né, cujo conjunto de índices é o conjunto dos números naturais, a gente diz que é uma família enumerável, certo? Quando você tem uma família finita, né, vamos pegar o i como sendo o conjunto formado pelo número de 1 até n, né, esse n fixado, né, nós podemos usar essas notações aqui, gente. Ó, para a união, nós temos bem parecida, né? Claro que eu não podia usar o n aqui como contador, por quê? Porque o n está fixado, né? Coloquei k, podia ser r, podia ser s, podia ser alfa, enfim, né? Então a união, ó, k vai de 1 até n, ou seja, você vai fazer A1, união A2, união A3 e por aí vai, certo? Até a n, né? Então você pode usar essa anotação aqui com o U grande, né? Ou você pode usar aquela usual mesmo, né? A1, união A2, união A3 e por aí vai, né? Mesma coisa acontece com a interseção, certo, gente? Bom, gente, um exemplo, né? Vamos pegar essa família de conjuntos aqui, a n, né? Onde n pertence aos naturais, portanto, uma família enumerável de conjuntos, né? Cada n aqui, né? Para cada n, né? A n é o conjunto formado por 1 até n, certo? Então, são subconjuntos dos números naturais, do conjunto dos números naturais. Portanto, o conjunto universo, ele é o conjunto N, né? Então, gente, a união entre esses conjuntos, né, eu estou dizendo que são os naturais, certo? Então, para ver isso, né, lembre que a gente tem que fazer de maneira usual, né? A gente pode fazer de maneira usual, na verdade, que é mostrar que cada um desses conjuntos aqui da igualdade está contido no outro, né? Então, tem que mostrar que essa união está contida nos naturais e que os naturais está contido, né, nessa união, certo? Bom, que essa união está contida nos naturais, isso é óbvio, por quê? Porque o conjunto do universo aqui é o conjunto dos números naturais, certo?
Lembre que todos os membros aqui dessa união aqui, dessa família, né, são subconjunto dos números naturais. Né? Portanto, a união tem que estar, né, contida no conjunto dos números naturais, certo? A outra, né, você mostrar agora que os naturais está contido na união é que é a tarefa a ser feita, né, de fato, né? Então, gente, ó, pega um elemento em N, né? Tem que pega um elemento aqui em N e tem que mostrar que ele está na união. Então, pega um Kzinho, né, nos naturais. Gente, então K pertence a K, concorda? Por quê? Lembre que a N é o conjunto formado de 1 até N. Então, claro que a K é um conjunto formado de 1 até K. K está aqui, né, no conjunto. Portanto, K pertence a AK. Se K pertence a AK, então o que você está dizendo é que K pertence a pelo menos um elemento da família. E se K pertence a pelo menos um elemento da família, ou desculpa, um conjunto da família, elemento da família não, um conjunto da família, que é elemento, né? Mas enfim, quer olhar como conjunto, né? Então, como K pertence a pelo menos um conjunto da família, então ele pertence à união, certo? Então, o que você mostra é que os naturais está contido, né? O conjunto dos números naturais está contido na união, portanto, usando as duas, né, esses dois fatos aqui, né, a união contida dos naturais, os naturais contidos na união, a gente mostra a igualdade dos conjuntos, certo? A interseção, gente, ó, mesma coisa, a gente tem que averiguar, né, que cada um deles é subconjunto, né, do outro, certo? Gente, na verdade aqui não precisa muito, porque basta observar que o único elemento que é em comum a todos eles aqui é o 1. Perceberam, gente? Ó, o A1 desculpa, o 1 pertence a A1, a A2, a A3, a A4, por aí vai. Ou seja, para cada N, o 1 sempre está lá. Porque lembra que o conjunto começa do 1, certo? E qualquer outro elemento diferente de 1 não está, né, em todos ao mesmo tempo. Por quê? 2, por exemplo, não pertence a 1. 3 não pertence a 2. 4 não pertence a 3. E assim por diante. Ou seja, N mais 1 não pertence a N. Perceber para cada N. Então, o que você tem aqui, o 1 pertence à interseção e é só ele. Certo? Então, você tem que a interseção de todos os conjuntos aqui, né, todos os conjuntos da família, é o conjunto unitário formado pelo número 1. Certo? Bom, gente, por fim, né, nós vamos falar agora sobre as leis de Morgan generalizadas, né, que é a generalização daquelas leis de Morgan para a união e interseção que a gente viu no vídeo anterior, né, que se comporta da mesma forma, gente. Então, o complementar vai transformar a união generalizada em interseção generalizada, pagando o preço de você pegar o complementar dos conjuntos, né, e vai transformar a interseção generalizada em união generalizada, certo? Pagando o preço de você colocar o complementar dos conjuntos, certo? Então, vamos demonstrar o item A, certo? E o item B segue da mesma forma. Então, é um exercício para vocês. Então, gente, ó, vamos lá. Vamos usar, lembre que tanto a união quanto a interseção generalizadas foram definidas, né, essas operações foram definidas usando lógica proposicional, quantificadores, né, universal e existencial. Então, aqui a gente vai usar, né, as leis de Morgan, né, versão quantificadores, certo? Então, vamos lá, gente. Ó. Lembre, a união, né, com R pertencente a I de A índice R, por definição é o quê? Todos os x todos os x que estão em pelo menos um dos ARs aqui, não é isso? Então, são todos os x, tais que existe um R, tal que x pertence a R. Né? Então, o complementar disso é você colocar o não na frente. Né? Então, é quando essa propriedade aqui não acontece. Né? Então, o complementar, né, dessa união generalizada é formada por todos os x, tais que isso não acontece. Então, não existe R, tal que x pertence a R, certo? Beleza. E aí, o que a gente faz? Usa as leis de Morgan para quantificador. Né? Então, o existencial aqui vai virar para todo, né? O existencial vai virar universal. Né? Então, passando a negação para cá, vai ficar para todo R, não, x pertence a R. Certo? Mas aqui, gente, ó, por definição, x pertencente a R, se você nega isso, você está dizendo o quê? Que x não pertence a R. Certo?
Mas, gente, x não pertence a R significa que ele está no complementar. Né? A definição de x está no complementar. Então, para todo R, x pertence ao complementar de AR. Mas, gente, ó, para todo significa interseção, não é? Lembre que a interseção é generalizada, é formada por todos os elementos que estão em todos ao mesmo tempo, ou seja, para todo R, x pertence a R, não é? No caso aqui complementar. Então, gente, essa aqui é a definição de interseção entre esses conjuntos aqui, que são os complementares. Então, nós obtemos que esse conjunto aqui é exatamente a interseção generalizada, né, do A índice R, né, complementar. Certo? Então, esse igual a esse, que é 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 igual a esse, significa dizer que, né, esse primeiro é igual a esse último, portanto, o item A funciona, o item B segue de maneira análoga. Certo, gente? Então, esse aqui é o fim do vídeo 3 e da aula 13, certo? Espero que tenham gostado. Bons estudos, nos vemos na aula 14.